A sucessão de empresas familiares, a preparação das novas gerações. O que eu trabalho com geração é entenda a premissa do outro. Se você não entender o ponto de partida do seu pai, entenda por que para ele isso é relevante e vice-versa. Tentar achar um ponto de contato do qual é a premissa que a gente está querendo junto aqui. A gente quer que esse negócio perpetue. Você só consegue ensinar o que você já fez. Acho muito difícil você orientar e direcionar algo que você não teve nenhum repertório a respeito. Pode ser que você dê sorte, mas mais difícil. Então, assim, você tem repertório pregresso daquele assunto, tem referência, tem boas indicações. Eu falo, você quer contratar um coach? Vai buscar referência, vai buscar com quem pode te referendar, porque tem gente muito boa e tem gente muito ruim. Se o RH tinha alguma relevância já grande, pós-pandêmico, ela chegou em outro patamar, que teve que se parar e entender que tinha um ser humano com família, com questões, com humanizar esse olhar de liderança, e aí o papel do recurso humano de mediar a relação entre os seres humanos que trabalham e a organização foi muito importante. Esse podcast é um oferecimento da BMW, líder em mobilidade premium. Esse é o podcast Lugar de Potência. Lições de carreira e liderança com o maior headhunter do Brasil. Afinal, tem 1,94 m. Vambora? Hoje eu tenho a honra de receber uma líder excepcional, que é uma das grandes referências no Brasil em desenvolvimento humano e empresas familiares. Formada em psicologia pelo Mackenzie, com MBA pela Dom Cabral e University of British Columbia, ela também se especializou em diversos programas com referências globais como Richard Barrett e John Davis. Ela construiu uma carreira sólida em RH, atuando em grandes empresas como o Grupo Pão de Açúcar, ABN AMRO Bank e Johnson & Johnson, antes de assumir a diretoria do Family Office da família Setúbal e Vilela, onde implementou estruturas de governança e programas de formação para a próxima geração. Em 2020, ela decidiu iniciar uma carreira solo e fundou o Flux Institute, focado no desenvolvimento de valores e liderança feminina, além de governança familiar. Ela também é conselheira do MASP, membro do comitê editorial do Grupo Iguatemi e colunista do Valor Econômico. Além do seu sucesso profissional, ela é conhecida por suas habilidades em construir laços profundos e confiáveis com seus clientes e colegas. Aliás, muitos deles famosos e poderosos aqui no Brasil, onde é conhecida por despertar o melhor nessas pessoas, promovendo o autoconhecimento e empoderamento. Flávia Camanho, que prazer ter você aqui no Lugar de Potência. Eu quero essa descrição depois para mim, para eu ouvir, para eu lembrar disso, para eu introjetar essa introdução. Obrigada pelo convite. Que legal, Flávia, ter você aqui. E Flávia, como você sabe aqui e conhece o podcast, eu começo sempre pelo início. Então me conta um pouco da sua infância. Você foi criada como herdeira de alguma família poderosa? Pois é, não, né? Que coisa. Eu não sei por que eu fui parar nesse lugar. Eu sou filha de um médico e uma advogada. E eu acho que eu tenho uma história boa de infância, que é meu pai quis programar e planejar que a gente conhecesse o mundo. Então ele distribuiu o mundo em fatias, ele pôs um mapa do mundo, bandeirinhas, e dizia, agora nós vamos conhecer o Brasil primeiro, depois os Estados Unidos, depois a Europa, depois a Ásia, depois a África, depois... E isso foi uma coisa que, na época, para mim era tão ridículo, porque eu, como adolescente, chorava que eu queria ir para Campos do Jordão. Que estavam uns amigos lá. Eu falava, eu não quero ir para Alasca, quem que vai para Alasca? E hoje eu olho e falo, puxa, o que ele estava nos dando, né, de formação? Então, acho que isso foi uma grande marca da minha vida. Todos os julhos e todos os janeiros está entre nós quatro, eu, meu pai, minha mãe e meu irmão, conhecendo algum lugar do mundo. Me conta, como é que era o planejamento dessa viagem? Cara, é muito legal. Meu pai, eu acho que assim, ele fazia, eu brinco que ele é o Caissara do mundo, que ele parece que ele morou em todos os lugares. Ele planejava a comida do lugar que a gente ia pra gente comer antes, ele contava a história, ele trazia informações de geografia, ele tentava fazer com que a viagem fosse... a gente já fosse degustando a viagem ao longo do caminho. Mostrava, antigamente era Barça, né? As pessoas que escutam não sei nem se sabem o que é isso. Mas ele abria e mostrava imagens, fotos, é isso que a gente vai ver, é desse jeito que vai ser. E eu acho que cultura e essa experiência assim, me formaram com esse olhar curioso
para comportamento humano, sabe? Talvez tenha sido daí que vem um pouco desse olhar. E naquela época, quais habilidades você acredita que já se destacavam no teu perfil? Eu sempre fui muito falante, acho que era uma característica forte, assim, de meu irmão muito tímido, eu muito eloquente, então eu defendia o olhar da minha faixa lá junto com o meu irmão. E eu acho que eu sempre fui muito atenta, sempre tive com o radar ligado no que estava acontecendo. Eu acho que a atenção ao comportamento, ao contexto, essa curiosidade de não só estar vivendo aquele lugar, mas estar atenta ao que estava acontecendo à volta era uma característica. E quando você foi estudar psicologia, tua ideia já era trabalhar em RH? Não, você sabe que eu fiz uma palestra hoje de manhã falando sobre carreira e eu contei que eu queria ser 4 coisas ao mesmo tempo. Eu queria ser arquiteta, queria ser advogada, eu queria ser atriz e eu queria ser psicóloga. Eram 4 coisas completamente diferentes. E eu, quando resolvi fazer a psicologia, veio de um desdobramento de fazer uma orientação vocacional. Puxa, eu gostei tanto de conhecer uma psicóloga e dela me fazer as perguntas e tal, que eu resolvi fazer a psicologia. Mas logo no começo, no primeiro ano da faculdade, eu entendi que o que eu gostava era aplicar dentro de empresa. Eu olhava, eu brinco assim, coitados dos meus clientes, porque você tem clientes assim que se inscrevem para ser clientes dos alunos da faculdade, né? Então eles já sabem que você não está super preparado, mas eu tinha uma dispersão de atenção para a pessoa muito prolixa ou fala muito baixo, então eu tinha vontade de devolver no final, olha, desculpa que você perdeu essa hora me contando, que eu perdia muito atenção no cliente one-to-one. E dentro da empresa eu via muita possibilidade de usar o conhecimento de psicóloga dentro da organização, olhando para a cultura. Então foi uma coisa meio natural, foi no primeiro ano de faculdade que comecei a estagiar. O que mudou na forma como o RH atuava nas empresas de quando você começou a sua carreira para os dias de hoje? Quais as principais transformações que fizeram a gente chegar até aqui? Eu acho que a gente entendeu, primeiro que cada vez mais a gente consegue diferenciar a importância da potência humana dentro da organização, né? Do olhar, quanto mais diverso, mais potente. Eu acho que isso é uma transformação da nossa forma de ver o mundo. A gente não olhava, a gente tinha um modus operandi, um jeito de ser que era o certo, né? E a gente tinha isso, olha, isso que dá certo, isso que não dá. Eu acho que com o caminho e a amplitude, diversidade, a gente começou a perceber que o ser humano era importante. E aí os recursos humanos, que cuidava desse lugar do ser humano, começa a ter um outro papel. E eu acho que os business partners que foram implantados, eu vivi a implantação desse papel, foi uma grande mudança de chave, que você saía de um lugar de tecnicidade, de ficar falando o RHZs, né? E vai para um lugar de entender o negócio e fazer uma sugestão, uma recomendação que atenda aquele negócio. Eu acho que essa mudança também teve um outro patamar de atuação no RH. E se fosse fechar por último, eu acho que tem um olhar que pós-pandemia, acho que a pandemia foi um se o RH tinha alguma relevância já grande, pós-pandêmico, ela chegou em outro patamar. Porque teve que se parar e entender que tinha um ser humano com família, com questões, com humanizar esse olhar de liderança. E aí o papel do recursos humanos de mediar a relação entre os seres humanos que trabalham e a organização foi muito importante. Eu sempre falo que o Fábio Barbosa fala uma frase que eu adoro, que ele fala: quis contratar executivos e vieram os seres humanos. Então a gente entendeu que vinham seres humanos nas nossas contratações. É verdade, eu me lembro do Fábio dizendo que contratar executivo é fácil, difícil é o ser humano que vem junto. É isso mesmo. E na tua opinião, quais são as maiores hipocrisias nas políticas de RH hoje em dia nas empresas e como talvez poderiam ser corrigidas? Eu tenho uma coisa que eu sou super polêmica em relação, que é você fazer uma curva forçada de performance. Eu entendo conceitualmente por que a gente faz isso, porque a gente precisa remunerar e criar uma linha de meritocracia, porque nós, no caso do Brasil, os latinos somos mais condescendentes, não gostamos de dar feedback negativo, então a gente põe todo mundo na média para não distanciar. Mas na hora que você cria uma curva forçada, você cria uma competição e um desgaste nas relações que você prioriza e desgasta as relações assim, no quem é bom e quem é ruim. Você faz uma coisa dicotômica, bom, preto e branco, bom e ruim. Você faz uma curva e qualifica. E eu acho que nem todo mundo é bom o ano inteiro.
nem todos os ciclos de desenvolvimento e de entrega não são orgânicos em muitas das vezes, e você acaba criando e uma das coisas essa curva, e uma das coisas muito sérias é você criar lápides. Aqui jaz Flávia Camanho, que é ruim em tal assunto. Porque a hora que você faz uma curva, discute entre todos os gestores e qualifica aquela pessoa com um label, é muito difícil para esse ser humano tirar esse label dele. Então, assim, você acaba criando, eu falo, lápides das pessoas, assim, elas não conseguem sair é muito difícil uma pessoa que foi avaliada como baixa performance conseguir virar a performance dela para a percepção da organização daquela performance. Então, eu acho que isso é uma hipocrisia, você dizer que é isso que faz as pessoas se desenvolverem. E é interessante, você está falando de curva forçada, eu estava pensando, puxa, do lado da empresa, é quase que não humano, né? Você deixar as pessoas competirem à medida que existem pessoas que nunca vão ter limites para tentar conseguir o que querem. E do outro lado, isso me lembrou, no mestrado, eu tive um professor de economia que ele fazia a curva forçada para as notas dos alunos. Uau! E isso no primeiro momento, né? A gente, puxa, mas por quê? E aí ele tinha o racional dele, não vou entrar nesse mérito. Mas o que acabou acontecendo? A classe acabou se unindo para ajudar as pessoas que precisavam tirar nota em determinados momentos. Então, é interessante também o que o outro lado que desperta. Mas um ponto que eu queria ter a tua opinião também, você acha que existe um certo cinismo em relação a work-life balance por parte das empresas? Esse equilíbrio realmente é possível, dado a realidade que se tem dentro das empresas? Eu acho que a gente não consegue. Eu sou coach, né? Desculpa, gente. Sou da época que isso não era vergonhoso. E eu faço coach de algumas presidentes de empresa, alguns homens, algumas mulheres. E, por acaso, na semana passada e essa semana, teve uma certa convergência do desconforto desses CEOs com o home office. Dizendo, chega, já foi, temos que trazer de volta, porque não dá para ter cultura e desenvolvimento com as pessoas em casa, não dá para ter a mesma avaliação de qualidade e tudo mais. E aí eu olho para isso e falo, quando a gente não consegue contracenar com a possibilidade de uma distribuição de tempo versus qualidade do seu trabalho, eu acho que é uma grande hipocrisia você dizer que você está propondo work and life balance. Não, eu falo, uma outra hipocrisia é assim, você enche a organização de coisas, mesa de ping-pong, lugar para você dormir. A Bílio, que assim, sinto sua falta e tal, mas eu sempre falava para ele uma coisa, ele fazia o Pão de Açúcar ser um lugar tão incrível, que era quase inaceitável você não sair de lá 9 da noite, porque ele tinha academia, cabeleireiro, massagista, nutricionista. Tudo pra você não precisar sair da empresa. Então, olha, entra, deixa a alma lá fora, trabalha até as 9 da noite, pega a alma de volta e volta para casa. Então, assim, eu acho que as empresas não acharam uma equação factível ainda e estão batendo cabeça porque a geração cada vez mais não vai ficar trabalhando e esperando que no final da vida vai jogar golfe e ter o final da vida, mas as pessoas querem viver bem ao longo do processo. Eu sempre acho uma coisa, a geração vigente, ela não é uma geração só pela idade daqueles jovens, ela é um modo de pensar. Eu acho que quando tiveram milênios, nós todos pensamos como milênios, agora como os alfa, todo mundo é convergente em pensar que tem que ter uma melhor distribuição de vida. Então, essa geração vem te convidar a pensar de outro jeito e vai desenvolvendo, não é só a geração em si, mas todo o entorno dela quando ela te faz uma provocação como essa, né? E me conta mais da tua transição de carreira, Flávia. Você, tinha uma carreira sólida em RH, e aí você passa a cuidar de family offices, né, como da família Setúbal e Vilela. Foi uma mudança planejada ou uma oportunidade que surgiu? Foi uma loucura, porque eu falo, eu comecei minha carreira entrando pela porta dos fundos, eu falo. Porque eu comecei como estagiário no Pão de Açúcar, de um estágio criado pelo Abílio Diniz, que era um dos melhores amigos do meu pai. E quando ele disse, olha, tem uma oportunidade de estágio, eu achei que era verdade, que tinha mesmo, e o que eu soube depois é que ele desceu no subsolo onde ficava o RH e falou, arranja uma mesa, põe um lugar, tá vindo uma menina que vai trabalhar aqui.
E eu trabalhei durante 15 anos no Pão de Açúcar e eu tinha muito pênalti por isso. As pessoas achavam que eu tinha informação privilegiada, as pessoas achavam que eu tinha acesso a recursos diferenciados, achavam que meu salário era melhor do que o dos outros. O que não era, na verdade, zero. Imagina se alguém, em sã consciência, ia achar que o Abílio Diniz ia contar para a estagiária se ele vai comprar as Sendas ou o ABC. Não tinha a menor relação, mas as pessoas tinham essa fantasia. Só que isso me cobrava um pênalti de olhar esse olhar de distância, de tentar sustentar uma credibilidade, de comprovar que eu não estava lá só porque eu tinha conseguido uma vaga inicial. Enfim, pagava um preço dessa relação sem receber o dividendo dessa família. Quando eu tô lá na Johnson trabalhando como executiva, a família Setúbal Vilela estava buscando uma head para o Family Office e recebe muitas vezes a indicação do meu nome, que diziam, tinha uma menina que trabalhava no Pão de Açúcar e que tinha esse meio de campo entre a família Diniz e era amiga do Abílio, mas conseguia trabalhar. Assim, essa recomendação de que eu tinha jogo de cintura é o que me qualifica para ser convidada para o Family Office, por várias referências. E é muito engraçado que quando me chamaram para entrevista, eu estava grávida de 6 meses. E eu disse, olha, eu tô grávida de 6 meses e nunca trabalhei com isso. Então, não sei por que vocês estão me chamando. Sinceramente, queria tentar entender, porque assim, eu não tô mais ou menos grávida. Eu tava barrigudaça, assim, já tava com cara de grávida, né? E aí eles falaram, não, assim, a gente ouviu por muitas coisas que você tem a ver com o que a gente tá buscando. Você tem esse jogo de cintura. Então, foi um convite. Eu não tinha ideia do que eu tava indo fazer. Fiz muitas, foram 9 entrevistas. E no momento que eu falei, bom, eu entendi que tinha a ver com o desenvolvimento de pessoas, com esse traquejo e leitura de ambiente, com a percepção das relações. Eu acho que eu sei fazer isso. E aceitei o desafio. Você se envolve com as histórias, experiências e aprendizados que eu compartilho aqui em cada episódio? Então pense no efeito transformador dessas lições aplicadas na sua equipe. Conheça mais sobre a minha palestra Lugar de Potência acessando o link na descrição do episódio. Não só inspire, mas revolucione o potencial do seu time. E Flávia, como você não tinha ideia do que fazia uma diretora de Family Office, acho que muita gente aqui também não sabe o que faz. Quais eram suas metas e responsabilidades? Bom, é muito legal, porque assim, quando eu cheguei, nem eles sabiam, nem quem me contratou sabiam, porque eles nunca tinham tido uma diretora de Family Office. Eles tinham contratado a McKinsey. A McKinsey fez um blueprint, desenhou a governança e estava pronta para ser implementada. E eu, como sou uma pessoa que gosta, já que eu sou coaching e eu gosto desse assunto, a primeira coisa que eu fiz foi pedir que eu tivesse um coach. E a maior referência do mundo de governança é o John Davis. Foi ele que desenhou o processo de governança no mundo. E eu falei, já que eu tô com a maior família, o maior banco da América Latina, eu quero o coaching do John Davis. Eles deram risada e falaram, tem certeza? Eu falei, vamos ver se ele aceita. Se ele aceitar, e ele super aceitou, achou divertido que ele poderia fazer o coaching de uma pessoa numa cadeira como essa. O que era a responsabilidade? Era entender os valores da família e como perpetuá-los. Então, aquelas crianças que eram 4ª geração não tinham conhecido o Olavo Setúbal. Iam precisar transmitir, continuar vivenciando e pensando com os valores do fundador. Tinha que ter regras claras entre o que eu posso ou não posso usar do Itaú. Vou dar um exemplo besta, mas que mostra bastante. Logo que eu entrei, tinha tido um show do YouTube que foi assim, esgotou em minutos a venda. E tinha uma área VIP do Itaú. Naquela show, naquele dia, dias antes de eu entrar, tinha tido metade dos jovens da família que tinham ganho ingressos pelos bankers do Itaú e metade que tinha comprado. Então, são acionistas no mesmo patamar de igualdade, tendo direitos e oportunidades diferentes. Então, como é que eu paguei e meu primo veio e ainda trouxe 10 amigos? Como é que isso fica de pé? Isso parece uma coisa bem simples, mas isso ao longo do tempo, essa não sensação de equânime entre as coisas, entre as possibilidades, vai criando, assim, arranha a relação de confiança, sentimento de desigualdade, que isso no futuro, na hora que eu for votar, para tomar uma decisão muito grande, volta o preço dessas relações arranhadas. Então, a governança é você criar vínculos de confiança,
um convívio para além dos negócios, para que o vínculo esteja forte, para na hora certa está estabelecido, regras bem claras do que pode, o que não pode, sucessão, que é um tema dificílimo, quem vai ser. Na família Setúbal, no caso, tinha 19 jovens. Qual deles será o ungido e eleito ao ser sucessor do Roberto Setúbal? Ou será que ele será? Ou será que será um Vilela, que era outro ramo da família? Quer dizer, como é que é o critério que deixa para todo mundo muito claro a escolha? Então, governança, ela tem eu acho que essa sofisticação de você pensar sobre o futuro, preservando as relações no presente. E dentro dessa dinâmica, Flávia, eu aprendi que quando a gente fala de sucessão, existe a sucessão de patrimônio que você planeja, a sucessão da empresa, eventualmente preparar alguém para aquela função, e o terceiro pilar é a sucessão de valores, que você acabou passando rapidamente. Conta um pouco mais para a gente como é que se mapeia, como é que existe uma dinâmica para se passar esses valores que vão além da criação familiar, porque eu acredito que a maior parte das pessoas normais como eu não tenho o desafio nem do patrimonial e nem do empresa, mas o de valores eu tenho um filho de 5 anos, eu quero sim focar nessa parte. Sabe que eu fui estudar, a maior referência deste assunto é o Barrett, que chama Richard Barrett. Ele é um British man, assim, incrível, que eu falo, ele é tão inteligente que ele mora metade do ano na Inglaterra e metade na Itália. Quem não gostaria? Paga menos imposto, come bem, bebe vinho. Nossa, o que mais a gente quer? Ele já ensinou os valores dele. Mas o fato é que você precisa entender quais são os valores e qual é a tradução dos valores para você. Porque justiça, para mim, pode ser diferente de justiça para você, o que eu nomeio como justiça. Depois eu tenho que criar uma vivência lúdica desde o começo da vida dos meus filhos e das gerações, do que aquilo significa para mim. Então, o que a gente fazia em termos de... a gente fazia dinâmicas todos os anos nos encontros de família, onde a gente propiciava a vivência de um valor, ou a degustação daquele valor, ou a exemplificação daquele valor. Eu vou dar 2 exemplos que eu acho que podem ajudar. A gente fez uma vez uma atividade que eu contava uma história cheia de pré-julgamentos. Eu contava uma história de que uma pessoa que era um executivo de um negócio vai embora com um relógio de ouro, chamava The Golden Watch. E aí você tinha uma série de informações descasadas que iam partir do pressuposto de que você vai julgar se ele ganhou porque ele ganhou uma propina, se ele ganhou porque ele merecia, se ele ganhou porque foi ele que comprou. Você não tinha as informações. E a gente contava essa história para toda a família reunida e dizia, e aí, quem acha que ele é detestável, né? Nota 1 é detestável, nota 5 ele é incrível. E aí 14 pessoas da família, esse cara é um detestável, ele deve ter recebido uma propina e por isso que ele ganhou. Aí quem acha que ele é adorável, ele é um cara incrível, ele ganhou esse relógio porque ele teve uma... Aí você falava, nossa, olha só, dentro de uma família, numa história única, eu tenho um juízo de valor muito amplo. Então vamos dizer como é que a gente avaliaria esse valor? Que tipo de informação que a gente iria buscar para chegar na conclusão do que a gente acha que é certo ou não? E aí junto a gente criava uma premissa do que era aquele valor para a família. Então essa é uma atividade. Com as crianças a gente fazia atividades muito mais lúdicas e mais divertidas, eu diria, que era assim, vamos fazer um caça ao tesouro do que são os valores da nossa família? Nós vamos achar, então, com as crianças na sede do Itaú, nós vamos achar os tesouros do Olavo Setúbal. E o que representa em valores aquele tesouro? Então, tem uma oca que ele tem na sede do Itaú, que ele trouxe, tinha toda uma relação com aquela oca. Por que ele escolheu levar uma oca para dentro do Itaú? O que representava aquilo? O que ele queria dizer? Então, você vai trazendo, é a contação das histórias e as vivências para que as pessoas vão absorvendo e entendendo, puxa, isso é valor para nossa família, a gente tem que sustentar isso, a gente tem que defender isso ao longo do tempo. E muitas vezes, Flávia, a gente escuta que a riqueza pode corromper valores. Como você vê a influência do dinheiro nas dinâmicas de governança familiar e talvez até nos valores pessoais dos membros das famílias?
Eu falo, tem um estudo que mexeu muito comigo, que chama Born to Give, de uma empresa que chama Nexus, que eles estudaram as crianças criadas na riqueza. E tem uma característica que é você criar as pessoas na extrema riqueza, tira delas skills sociais importantes. Empatia, tira compaixão. Você fala, nossa, que perigo. Por quê, né? Porque você e eu, que somos seres humanos, vamos dizer assim, partindo de pontos mais normais, se você não tinha o livro da escola, talvez sua mãe pedia para a vizinha que já teve aquele filho, ou alguém, ou você pegou do seu próprio parente, ou alguma coisa. Eu usava o uniforme do meu irmão, que ia passando para mim os casacos, as coisas. Você vive numa vida onde você codepende. Você depende da carona, você depende da ajuda do outro, você entende a codependência. Uma criança criada na extrema riqueza não depende de nada. Ela precisa da blusa, ela tem de 7 cores diferentes para ela escolher. Ela precisa ir para a escola, tem um motorista guardando. A hora que termina, ela volta. Se está chovendo, alguém vai lá e cobre. Se ela vai pegar o elevador, está esperando por ela. Ela vai criando baixa resistência à frustração e baixa necessidade do outro. Então, ela não consegue estabelecer um vínculo de codependência bem feito. E isso, se você não cuidar e não prestar atenção, você vai criar pessoas egocentradas e ensimesmadas dentro do ambiente. Então, assim, você nem entende por que o outro é diferente de você, porque você não consegue nem referendar o outro. Você não consegue nem ler que o outro existe, porque você foi criado naquela bolha, como a gente diz, né? Então, ser criado na riqueza com acesso a extremo recurso financeiro, eu falo que tem que ter uma consciência dessa educação, para que você crie seres humanos mais amplos, ofertando uma experiência mais ampla, mostrando as diferenças e as dificuldades que existem no mundo. Você tem que desafiar a sua vida, porque não é nem de propósito. Eu sempre falo isso. Não é que essa criança, esse jovem, ai, nossa, olha como ele é metido, ou como ele é egocêntrico. Ele nem consegue fazer essa distinção, porque ele não precisou para fazer essa distinção. A vida foi oferecendo. Ele não teve resistência à frustração, porque não teve frustração, ou foi muito preservado de frustrações normais do dia a dia, que são naturais, que são importantes pra gente, né? E dentro dessa dinâmica, como lidar com os conflitos geracionais e garantir que todas as vozes sejam ouvidas e respeitadas? Eu falo toda vez, tem uma coisa engraçada que a gente escutava nas governanças. Eu fiz uma viagem que a gente viajou por 7, 8 lugares, os 8 países, conhecemos a família mais rica daquele país e de governança mais longeva. Então, a família mais rica da Inglaterra, mais rica da França, mais rica da... Estamos falando de quantas gerações? Dá uma ideia pra gente. E eram famílias que tinham 100 membros, 1000 membros. Então, eram famílias de 10ª geração, famílias de negócios centenários. Era uma coisa incrível. O que a gente queria saber era exatamente isso. Como é que você perpetua. E aí, todas as famílias falavam da questão geracional, porque ela sempre vai existir. Sempre vai ter um paradoxo entre a tradição e a inovação. A tradição nos fez chegar até aqui e a inovação nos faz chegar adiante. Então, o jovem vai sempre representar a inovação e os velhos, os sêniors, né? Velhos que me matem, sêniors vão representar a tradição. E a ponderação disso é muito importante. Então, o que eu sempre falo eu tenho que tentar entender a premissa o que eu trabalho com geração entenda a premissa do outro. Se você não entender o ponto de partida do seu pai, você vai ficar falando grego e ele vai ficar falando russo, e você entenda por que para ele isso é relevante e vice-versa. Tentar achar um ponto de contato qual é a premissa que a gente está querendo junto aqui. A gente quer que esse negócio perpetue. Vamos respeitar o que tanto eu tenho que manter de tradição que faz com que o negócio se mantenha com a característica que o fez trazer até aqui, e quanto eu vou abrir mão dessa estrutura tradicional para me renovar e continuar. Então, achar o ponto de contato entre as gerações é um exercício, mas que é um exercício que tem que ser consciente e proposto para os dois lados. Porque os dois lados acabam... Não é só o mais velho que enrijece com o mais jovem. O jovem também fala, não tem o saco para ouvir o que ele está falando. Fala, os dois lados têm que abrir para achar o ponto de convergência. E Flávia, tem um ponto também que você aborda que tem ainda um longo caminho para as mulheres nas empresas familiares.
Quais são as diferenças na forma como sucessão ou até criação é apresentado para os meninos e para as meninas herdeiras? É muito louco isso. Tem uma história que eu acho que é da Gerdau, eu sempre acho que é da Gerdau, se não for, é de alguma das famílias do Sul, que conta que os meninos ganhavam ações e as meninas ganhavam máquina de costura. Para mostrar a relação entre as partes. Eu acho que a gente tinha uma crença de que a mulher de uma família empresária era bonito ela não precisar. Então, assim, eu sou tão bom, a gente criou tão bem a nossa família que as mulheres não precisam estudar, não precisam trabalhar. Era como se a mulher que quer trabalhar era um demérito, era uma não qualidade da família, da condição para que ela não fizesse. E com o tempo a gente começa a ver as mulheres. Então as mulheres de família empresária têm uma característica de serem empreendedoras. Que elas saem e falam, elas por osmose aprenderam sobre negócio. Com os pais, com os tios, com os avós ouvindo sobre aquilo. Não tiveram a porta aberta para começar no negócio. Então normalmente o que eu vejo acontecer, e ainda vejo muito, é a mulher ir para fora, fazer um case de sucesso, montar um negócio, trabalhar bem feito e a família trazer ela de volta. E dizer, então vem, que você me mostrou com referências externas de que você é capaz de estar aqui. Já o filho, ele tinha quase que um legado, uma parte da missão já escrita da sua vida. Aqui, assim, você será o meu sucessor. Então, uma pressão muito grande para performar e seguir os passos. Também é muito difícil, os dois lados são difíceis. O lado da mulher não ser considerada difícil, porque às vezes fala, tem uma frase de um dos grandes empresários brasileiros, que eu já falei para ele que se ele falar de novo eu vou lá puxar a orelha dele, que ele falava assim, eu sou tão sortudo, eu só tive filhas, então eu não vou precisar pensar em sucessão. Então, era tão comum que ele falava isso publicamente, como se isso fosse maravilhoso. Não, quer dizer, mas era uma crença estabelecida de que a mulher não precisava estar nesse caminho. Por outro lado, o homem também dizer, puxa, eu queria fazer outra coisa da minha vida. Eu não quero trabalhar nisso. Ou não é isso que eu sonhei para mim. E você ser também, assim, quase que encurralado e canalizado para não, senhor. O senhor vai ser o sucessor do seu pai. Então, os dois lados eram difíceis. Eu acho que cada vez mais a gente consegue entender hoje que você pode ser um sucessor no conselho, você pode ser um sucessor na governança familiar, você pode escolher quem te represente bem, um conselheiro externo de um conselho consultivo independente que te represente. E com isso você entender que tem que ser escolhido o melhor, quem tem apetite e aptidão, e não um caminho quase que orgânico de que se você é filho, serás o sucessor, sabe? E Flávia, você teve a oportunidade de trabalhar diretamente, você já falou aqui de alguns gurus aí, do Richard Barrett, John Davis, eu sei também o Stephen Covey, você já também teve proximidade. Quais foram os aprendizados que você levou para você pessoalmente, seja na sua forma de lidar com a tua carreira ou até mesmo agora empreendendo? O que você olha muitas vezes para o teu dia a dia, a tua forma de pensar e você lembra da onde veio aí essa lição? Ana, você sabe que eu acho que esse é um presente que eu adotei um conceito para minha vida, que era eu estudar com quem escreveu o livro. Então, eu li um livro, me apaixonei, eu ia buscar e descobrir onde esse cara estava, se ele dava aula e como é que fazia para conhecer. Beber na fonte, literalmente. Beber na fonte. E com isso eu consegui, primeiro, assim, Stephen Covey moldou a minha vida. Porque ele fazia um fórum que era em Chicago, numa Cornick, que ele era ali pessoalmente no acesso. E eu fui acho que umas 4 ou 5 vezes seguidas para ter aula com ele, para ouvi-lo. E eu lembro que uma vez ele fez uma expressão que eu lembrei essa semana, inclusive, que ele falava assim, you are a trim tab. Ele falava assim, trim tab, na visão dele, era assim, um grande navio tem um leme, aquele lemezão que vira o navio pro lado, mas tinha um menorzinho que ficava em cima, e ele mostrava na foto, que é o que dá, assim, o naviozão vai virar, mas quem dá o tom e dá o norte é o pequeno que direciona. E ele falava assim, você não precisa... Para você fazer grandes coisas na organização, você não precisa fazer um alarde, você não precisa fazer a coisa grande. Você direciona, você dá o seu olhar, seja estratégica na hora de direcionar o que você quer fazer. E eu toda vez me pego pensando nisso, assim, poxa, eu quero uma coisa enorme para uma organização que eu sou conselheira. Cara, como é que eu faço para dar o recado certo, de uma forma bem feita, no tom certo, na hora certa, e não fazer um grande movimento? Então, assim, acho que aprender a pensar nisso, né? O Barrett, ele fala uma coisa
que eu falo para ele, eu tenho sorte de tê-lo por perto na minha vida, e ele fala uma coisa que me irrita profundamente, que ele fala, tudo é bom. Tudo que acontece pra você é bom. É bom ou porque você aprendeu, ou porque você sofreu e te deu algum recado, ou porque era bom mesmo pra coisa. Então você liga pra ele, faz, não acredito o que me aconteceu, perdi o emprego, tô sem dinheiro, separei. Ele fala, nossa, que coisa boa. Que raiva na hora que você escuta aquilo. Eu quero chorar, você pode me dar uma coisa? Não, ele fala, tudo é bom, porque ele fala, quem dá a cor e o tom é você. Então, tudo é bom. Quem vai definir se isso é bom ou não, como você vai receber isso e direcionar é você. E eu lembro também, é uma coisa que eu vejo que é uma das minhas características de parar e pensar, o que essa situação está pedindo de mim? E é do John Davis, para fazer um de cada desses três, que são três figuras muito importantes. O John Davis, ele fala uma coisa que eu também, hoje eu falei numa reunião, que é assim, demora tempo para ser quem se é. Então, assim, dá o tempo para essa família ser o que ela quer ser, assim. Tem timing para as coisas. O timing da família não é o timing do business. É o timing da família. Então, ele fala, dá tempo para eles serem quem eles são. E às vezes eu olho e falo, a gente tá super nervoso, eles têm que fazer isso, vamos fazer... Essa família tá amadurecendo naquele sentido. Dá esse tempo para eles serem quem são. E Flávia, já logo no começo da nossa conversa, já brincou com a forma como os coaches hoje muitas vezes são vistos no mercado. Como é que você enxerga essa profissão? Acabou virando agora algo passageiro? É uma prática essencial? Como responder às críticas sobre superficialidade do coaching? Eu falo que é uma tristeza, né? Todas as comédias, stand-ups e qualquer coisa de coaching me mandam. Então eu sou uma curadora de gozação sobre a minha própria profissão. Eu acredito, o coaching ele vem de um conceito de terapia breve, que se acreditava que em 10 sessões direcionadas e canalizadas para um assunto, você conseguia fazer com que a pessoa endereçasse melhor um tema da vida dela. Então, era um modo de terapia chamado terapia breve. Isso aplicado ao ambiente de trabalho era muito efetivo, porque você pegava um tema, você não se posiciona, não se comunica bem, você precisa fazer um melhor posicionamento. Bom, 10 vezes, durante 10 horas, conversando com uma pessoa preparada para isso, você lapidava seu jeito de pensar e tinha uma sensação e uma possibilidade de retorno disso. Então, eu acho que assim, o conceito sempre foi muito bom. O que aconteceu? A própria regulamentação acabou com essa carreira. O ICF, as formações acabaram certificando as pessoas com avaliações de 5 dias, era quinta, sexta, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda será coach. Então, qualquer pessoa que Zero barreira de entrada, nunca fiz isso na minha vida, vou fazer um curso de coaching e segunda-feira eu estou certificado pela uma dessas organizações dizendo que eu sou coach. E começou a se desdobrar em coach de coisas, né? Coach de organização, coach de cortar cabelo, coach de fazer viagem, coach... E a nomenclatura coach como uma grande, né? Então, assim, eu acho que a gente judiou muito do papel. Eu sou um dos clientes que foi meu cliente de coach, hoje é mais amigo cliente, que é o Nisa Guanais, ele sempre fala que ele me deve um novo nome, porque esse nome não pode usar mais, de tanto que é dilapidado. Mas o fato o que é feito com senioridade e preparo é muito eficaz. Eu tenho muitos casos de sucesso, de histórias de pessoas, e às vezes normalmente temas delicados, que a organização precisa de uma mudança de comportamento e que não vai ser um curso de liderança que vai fazer, não vai ser uma coisa coletiva, mas muito no individual, onde eu consigo sentar o head, eu já tive situações de sentar o chairman e o CEO, e o chairman dá um feedback para o CEO, e eu junto com esse CEO durante 10 sessões, um pouco mais, a gente vai digerir isso e aprimorar a tua forma de fazer. Ou um posicionamento de uma pessoa que está querendo, almejando uma outra posição na organização, e a gente então vai estrategiar essa construção. Tem um produto final muito bacana, mas que hoje você tem que fazer um recorte, dizer, bom, essa pessoa tem track record, essa pessoa teve carreira executiva, porque eu falo, você só consegue ensinar o que você já fez. Acho muito difícil você orientar e direcionar algo que você não teve nenhum repertório a respeito. Pode ser que você dê sorte, mas a
mais difícil. Então, assim, você tem repertório pregresso daquele assunto, tem referência, tem boas indicações. Eu falo, se quer contratar um coach, vai buscar referência. Vai buscar com quem pode te referendar, porque tem gente muito boa e tem gente muito ruim. E gente famosa e muito ruim, que é perigoso, né? Mas enfim, que tem. Eu continuo acreditando que é um produto. Acho que cada vez mais tem uma queda dessa coisa de todo mundo ser coach, virou uma brincadeira, as pessoas pararam de dizer que são, né? Muitas das pessoas que faziam por menos importância pararam de dizer que são. Mas eu ainda acredito, ainda acho que é um papel que pode fazer muita diferença. Nas suas colunas no Valor Econômico, você frequentemente aborda temas de liderança e desenvolvimento humano. Uhum. Na tua opinião, quais são os tópicos que você acha mais urgente e relevante para a gente discutir atualmente? Eu acho que um tema que eu tenho falado bastante, assim, é entender leitura política das coisas. Todos os ambientes, como líder, né? Todo lugar onde você senta para exercer o papel de liderança tem forças políticas, a favor e contrária no que você quer propor. E não tem nada de errado nisso. Tem coisas que você está propondo que vão agradar e potencializar membros daquela organização e tirar poder ou silenciar outros membros dessa organização. E eu acho que as lideranças têm que aprender cada vez mais, quanto mais sêniores estão, a fazer uma leitura melhor de contexto. Bom, eu estou propondo isso em que cultura? Onde pega essa proposta? Quem que eu estou beneficiando? Onde eu estou pisando no pé? Se eu estou pisando no pé, como é que eu cuido dessa relação e lapido essa relação para que a minha proposta seja mais completa? Como é que eu amplifico o meu olhar estratégico nas propostas? Porque eu falo, chegar na cadeira de liderança, chega por repertório técnico. Foi bom, foi se destacando, foi trazendo resultado, chegou lá, sentou. A partir daí, num certo posição, e você sabe muito bem disso, num certo nível, daí para cima não é mais competência técnica. É capacidade de influência, é leitura de contexto, é visão estratégica e é leitura política. E a gente tem um medo de falar sobre isso, como se falar de política fosse uma coisa quase... A gente acho que tem tanta trauma com o tema que a gente não se apropria. Então, eu acho que esse é um tema que eu sempre, toda vez que eu posso falar, eu falo, você tem uma leitura política? E outra coisa que eu adoro falar, capital diplomático. Também que está ligado, assim, para fazer o que você tem para fazer na organização, você tem um capital diplomático. Às vezes você tem a força suficiente para transitar e fazer as coisas acontecerem, às vezes você ainda não tem o capital diplomático. Então, ter uma autoconsciência de entender qual é o tamanho da potência que você tem para propor alguma coisa e para não propor outra coisa também é importante. Com quem que eu estou alinhado? Qual é a minha construção? Está bem feita? Eu tenho repertório? Eu tenho tempo? Eu tenho experiência? Eu tenho toda a condição para ter o capital diplomático de fazer essa proposição ou ainda falta? Putz, falta mais tempo na cadeira. Porque eu falo, os jovens normalmente chegam rapidamente em cadeiras agora, chegam rápido. Eu quero mudar a organização inteira. E não tem capital diplomático. Tem uma boa ideia, mas não construiu ainda a sedimentação para se posicionar. Então, acho que são temas que eu gosto de falar, que não são os mais óbvios, mas são, acho que, interessantes, assim. Mas dentro dessa dinâmica também, na minha experiência, eu vejo que, como você mesmo disse, que as pessoas, talvez por trauma no Brasil, não gostam de falar de política. E muitas vezes usam também como desculpa... não, eu não cresço na organização porque eu não sou político, como se fosse ruim, ser político, maravilhoso, né? Exatamente. E muitas vezes quando eu escuto, eu não cresço na empresa porque eu não sou político, na minha cabeça eu entendo, eu não cresço porque eu não sei desenvolver relações de confiança, eu não sei construir aliados, eu não sei ter pessoas que se engajam dentro da dinâmica. Como que você desconstrói para que essas pessoas que muitas vezes ainda têm a visão, não, eu não cresço porque eu não sou político, possam entender, talvez aterrizando aqui o que a gente está falando. Muito bom. Eu sempre falo o seguinte, você não é um ser isolado na sua proposição. Sua construção dentro de uma organização depende de todos os peers da sua organização. Então não adianta você se vestir de mártir e dizer, puxa, eu sou o cara que viu algo que ninguém viu e estou tentando alertar esta organização de uma grande ideia, uma grande sacada, e não tem ninguém tão inteligente quanto eu para
para fazer isso acontecer Sou junto iluminado, comigo. salvador. Eu sou ungido, né? Veio aqui, salvou essa pessoa, descobriu. Eu falo, normalmente, se você acha que sabe tudo é porque você não entendeu, você não sabe tudo. E assim, eu sempre falo assim, vamos fazer um check-in de... Eu brinco não, né? Porque não tem nada de engraçado, mas eu falo assim, desenha aqui para mim quem é você e quem são os seus players. Quais são as pessoas que estão no seu entorno? Você vai me dizer quais são os advogados dessa causa, desse projeto, não de você. Quais são as barreiras dessa causa e quem você não tem ideia se são advogados ou barreiras dessa causa. E normalmente o que acontece é que as pessoas não têm ideia. Eu falo, por exemplo, o vice-presidente de estratégia, você não tem ideia se ele gosta ou não do que você está propondo. Você não acha que aqui é um exercício importante? O financeiro, você não tem ideia se ele corrobora ou não com o que você está propondo. Sabe? Então eu sempre falo, você tem que entender e por quê, né? Porque é uma coisa assim, por que ele corrobora ou não? Que aliança que você está fazendo? Você está mostrando valor agregado? Você está mostrando o valor que você quer trazer para a organização? Porque se você não está conseguindo mostrar, talvez não seja claro que valor é esse. E que não é uma agenda pessoal, e sim uma agenda para a organização. Porque é a organização que é resultado para a organização. O halo effect é você crescer. Mas o projeto de organização, de grandes corporações, é que elas cresçam. Até para serem sustentáveis, para ter tantos outros funcionários, né? Então eu sempre falo, a agenda é sua ou é a proposição positiva para a organização? Muitas vezes a agenda é da pessoa. A pessoa tem um projeto que a potencializa, que a faz crescer. E não necessariamente é relevante para a organização, né? E como é que você aborda o desenvolvimento de líderes que têm dificuldade em aceitar feedback ou reconhecer suas próprias fraquezas? Quase não tem, né? Quase não tem. Eu tenho uma coisa que eu brinco. Um caso hipotético. É uma coisa hipotética. Às vezes, né? Parece que na Noruega tem esse tipo de situação. Eu falo que... Eu sempre falo uma coisa. Eu não sei o que eu não sei sobre mim. Então, eu sempre brinco com a história de dizer assim, aproveite a oportunidade. Não é simples receber feedback negativo, não gosto também. Não é assim, que delícia, fui criticada. Mas eu sempre falo assim, bom, este é um ponto de vista de alguém que está vendo algo sobre mim que eu não tinha visto. Ou que me desconforta, ou que no mínimo que eu falo, eu faço 2 reflexões sempre. O emissor desse feedback é relevante para você? Se ele é, você vai dormir com esse barulho e vai tentar entender o que você está querendo. Bom, esse cara não tem nada a ver, nem entende o meu trabalho, então eu vou amenizar. Mas mesmo assim, será que não tem algo que ele está vendo sobre você, que você ainda não viu sobre você? Eu sempre falo aquela frase que a gente escuta muito, don't be furious, be curious, né? Não ficar furioso com o feedback, ficar curioso para entender por que aquilo... Eu sou uma pessoa, eu não sei como você faz nas redes sociais, mas eu respondo tudo da minha rede social, sou eu que respondo. E os haters também. Eu até alimento os haters, dou comida, água, quero que eles continuem. Porque eu falo o seguinte... É muito interessante entender por que aquele cara te odeia de graça. Tudo bem, tem gente que é doida, mas tem gente que tá olhando algo e você tá gerando um desconforto que você... Tem várias vezes que eu paro e falo, tem um ponto de verdade nessa fala que eu quero entender melhor. Não é que eu vou dar a audiência e aplaudir quem me ofende, mas eu vou parar e ouvir e falar, bom, o que eu fiz que despertou esse desconforto tão grande da pessoa despender um tempo para me responder? Então eu acho assim, você ficar curioso traz mais autoconsciência de você saber quem você é. Mas não é simples, eu tô dizendo isso aqui, mas assim, na verdade eu sempre falo assim, eu faço para os meus processos de coaching, eu faço um trabalho que é um assessment de valores, que é que você escolhe 10 pessoas que vão atribuir 10 valores para você. Pessoas que te conhecem muito e vão dizer os valores que elas veem em você. E aí a gente tem uma conversa sobre isso, que é o que você deixa na sala quando você não tá? O que falam de você na hora que você vai tomar café? O que é essa imagem que você tá deixando? E normalmente tem muita coisa positiva, porque você vai escolher pessoas que você gosta, e tem algumas sombras. E eu sempre falo, vamos entender essas sombras. E eu sempre falo, é um processo, é um dia difícil, o dia desse feedback. Então eu falo que é uma sessão e depois mais 2 só para colher a sessão do feedback. E Flávia, muitos amigos que a gente tem em comum te consideram uma pessoa que, apesar de lidar com muita gente poderosa e famosa, você faz isso com naturalidade sem ser snob. Como você mantém essa autenticidade e a humildade enquanto navega aí nesses círculos influentes? Eu acho que eu olho todo mundo como ser humano, assim, e eu tenho uma sensação... Eu sou uma apaixonada pelo ser humano, assim.
Hoje, na minha palestra de manhã, eu anotei o nome das moças da limpeza do colégio e convidei os alunos a conhecer a história de vida delas. Eu falei, será que vocês estão enxergando essas histórias de vidas que estão aqui dentro dessa escola? Eu tenho essa curiosidade de saber as histórias de vida. E aí, eu acho que eu meio que equalizo essas relações. E não fico muito deslumbrada pela que aquela pessoa representa, e mais me relaciono com aquele humano que está ali. Às vezes, o problema é o contrário, de tratar essas figuras muito egóicas como sem reconhecê-los como grandes figuras. Às vezes eu tomo um pushback de tipo, o bom e velho sabe com quem você está falando. Mas eu tenho certeza que, assim, é deste lugar que eu faço um bom trabalho, que eu faço é de olhar a pessoa como ser humano e não como essa persona pública reconhecida, e sim com as dores, os medos e as angústias que todos nós temos, né? E essa versatilidade toda, Flávia, puxa, você... coach, conselheira, influencer, mãe, amiga. Como que você faz para versar isso de todos esses papéis? Bom, é uma pergunta que eu tenho me feito. Eu acho que eu consigo achar uma convergência entre as partes, assim. Mas também em muitos momentos eu paro e falo, eu sou uma péssima mãe, eu não estava no dia, eu sou aquela mãe que não sabe que tem que levar cartolina no dia seguinte, e aí meus filhos me tiram sarro, mãe, amanhã, eles mesmos me avisam, amanhã é o dia que você tem que fazer tal coisa. Então eu acho que eu vou achando pontos de contato para convergir coisas que eu faço. Então assim, na hora que eu vou construir os posts, eu aproveito os dias que eu já estou fazendo alguma coisa, eu vou tentando alinhavar possibilidades, mas eu tenho tido um pensamento muito grande de diminuir a quantidade de frentes, porque a gente vai se encantando por possibilidades e de repente está fazendo 100 coisas ao mesmo tempo. Então eu tenho cada vez mais tentado achar a convergência, porque tudo é muito legal e tem muita coisa, né? A gente estava falando disso, tem 1000 frentes possíveis, né? Então, assim, eu tenho tentado dizer um pouco mais de não e tentar achar um pouco mais de convergência para que as frentes tenham sentido e cobrem uma energia e uma construção mais saudável, porque eu já tive burnout e não acho nada bonito, não acho nada charmoso. Eu tive eu no meio de uma reunião de conselho, tive uma isquemia, o meu coração começou a bater fora do ritmo, e eu era tão alucinada e tão workaholic naquele momento, que eu liguei para o cardiologista e falei, olha, eu tô me sentindo assim, minha cara tá puxando, meu braço tá mexendo, né? Mas eu tenho mais 15 minutos de apresentação, eu preciso voltar para lá. E ele falou, querida, você vai voltar e vai morrer, porque se for parada cardíaca, não vai dar, né? E eu tava nesse ritmo de, não, eu preciso cumprir essas tarefas, essas responsabilidades. E hoje eu paro e falo, do que eu dou conta? O que eu sou capaz de fazer? E tenho feito esse exercício. Puxa, por mais que eu queira, eu vou ter que tirar esse bloco agora do meu prato. Vou ter que deixar isso um pouco de lado. E Flávia, para a gente fechar esse primeiro bloco, você se tornou uma baita referência para muitas mulheres, sejam mulheres executivas, líderes, mulheres em início de carreira. Quais são os principais insights ou recomendações? Porque à medida que imagino que hora ou outra te param, puxa, que dica você pode me dar para que eu consiga atingir aqui os meus sonhos? Eu acho que o primeiro ponto é entender que script é esse que você traçou para sua vida e se esse script é seu. Porque muitas das vezes a gente está vivendo um sonho que sonharam para a gente, um desenho que foi apresentado para a gente, uma referência pública que nos foi ofertada, e não necessariamente é o que eu realmente quero. Então eu sempre falo, tem que fazer um check de realidade, se eu estou cumprindo e realizando o que eu quero para mim, ou se eu estou atendendo uma série de expectativas para que as coisas deem certo. E eu acho que esse é um bom ponto de partida. Esse podcast tem um oferecimento de Michael Page, líder em recrutamento e seleção de executivos no Brasil e América Latina. E Flávia, chegamos agora no momento Headhunter. Qual que é a pergunta que você sempre faz nas entrevistas para contratar alguém para o seu time? Eu falo, o que eu deveria saber sobre você que eu não perguntei?
E que tipo de pessoa não dá certo trabalhando com você? Prolixa, eu tenho uma dificuldade enorme de uma pessoa que fala demais, assim. Bate aquela ansiedade. Eu tenho uma ansiedade, eu concluo a fala da pessoa, assim, um horror. E quando as pessoas não gostam de você, normalmente qual é o motivo? Eu acho que as pessoas não gostam do meu humor. Porque às vezes eu tenho mais humor do que deveria. Em alguns momentos. O que você tem mais orgulho do que está escrito no seu currículo? Eu tenho orgulho de estudar. Eu adoro estudar. Meu bloco de formação sempre toma mais espaço do que deveria. E o que você gostaria de perguntar para o Baza Headhunter? Se ele me contrataria. Eu acho que eu gostaria de perguntar que marca eu deixo quando a gente se encontra? O que sobra para você quando a gente conversa? Puxa, uma coisa que eu gosto muito de você, Flávia, é a tua profundidade. Eu acredito que muitas pessoas falam de liderança feminina, muitas pessoas falam de empresas familiares, mas eu tenho a sensação que quando eu te pergunto algum tema, abre-se a Barça aqui, agora a gente fala que abre-se o Google, a internet, então vem uma série de referências para fundamentar o que você está dizendo. Eu acho que isso é muito sólido, porque ainda que muitas vezes você traga conclusões que eu posso ter já encontrado em outros lugares, eu acho que você reforça, ainda que eu tenha a mesma opinião, e hora ou outra, quando você traz coisas diferentes, também vem muito bem embasado. Então, para mim, isso me agrada muito dentro dessa dinâmica. Acho que é o teu lado que você comentou de estudar. E eu gosto desse humor também. Eu acho que o mundo corporativo é muito chatão na maior parte das vezes. E não precisa ser. É claro que tá cheio de gente estressada, a gente trabalha muito, mas esse lado chato só vai piorar. Ele não vai ajudar em nada toda a dinâmica do nosso dia a dia. É verdade. E Flávia, chegamos agora no momento Dona Ângela. Complete a frase. Eu sou esquisita por quê? Eu sou esquisita porque eu gosto. Qual é o perrengue ou situação engraçada que você já passou no mundo corporativo? Eu poderia dar... Esse poderia ser só um podcast só sobre isso, porque eu sou a rainha de situações engraçadas. Mas uma que eu posso contar muito boa. Estava num evento muito importante, com figuras até assim... presidente, gente assim, importante em todas as relações possíveis. E tinha um tapete de sisal, e era uma roda. E o salto do meu sapato prendeu. A parte do saltinho, mulher vai entender isso. Tem um prego para baixo que prende o nosso salto. E a hora que eu pisei no sisal, o salto ficou para baixo e só ficou o prego. Então ficou um prego. E eu precisava ir entregar um prêmio para a pessoa e fui enfiando furando o chão do evento e fazendo aqui. Que era um barulho do negócio. E eu falo que assim, mas mantive, andei. Quando eu voltei, assim, uma pessoa fez assim, nossa, tem um ruído. Ninguém entendeu que era eu que estava fazendo esse ruído, arranhando o chão do lugar. Tem um ruído no som aqui, né, do evento e tal, era eu arranhando o chão com meio prego para fora do sapato. E Flávia, caminhando agora para o final, o nome desse podcast é Lugar de Potência. Qual que é o teu lugar de potência? Que tipo de situação e ambiente pode te jogar que você brilha? Eu acho que tem que ter gente. Meu lugar de potência é no coletivo e é no diverso. Quanto mais contornada de gente diferente, melhor eu funciono. Eu adoro essa composição, sei lidar e gosto de compor times muito diferentes. Como que tua voz interna fala com você? Te dá porrada, te acelera, te acalma? Porrada. Eu falo, o meu juiz interno é o pior dos juízes, assim, mas eu tenho feito um exercício de me tornar minha melhor amiga. Então, eu converso comigo mesmo e falo, Flávia, para com isso. Então, eu tenho feito um exercício de me aceitar, me acolher, mas eu costumo ser muito crítica comigo. Então, tem duas Flávias, assim, bem esquizofrênica. Uma que fala, fica calma, e a outra que fala, levanta daí, pedala Robinho e vai fazer acontecer. Que momento que você consegue falar com você mesmo? No banho. Acho que é uma hora que eu paro pra... E é uma coisa engraçada, eu tenho tido uma rotina muito, muito puxada, de muitas frentes. E eu tenho brincado que o banho virou um templo, sabe? Não que eu tome um banho de 20 minutos, mas assim, é uma hora que eu paro... Não tem celular.
sem nada e reflito um pouco durante o banho. E, Flávia, me conta uma verdade que as pessoas não costumam dizer e, na sua opinião, é fundamental para se ter sucesso. Eu acho que uma verdade é que a gente não gosta do diferente, a gente gosta do igual. É muito mais gostoso estar cercado de todo mundo que pensa igual a gente. Como são inteligentes aquelas pessoas que pensam como eu. Mas o que faz muita diferença é você abrir o coração para ouvir o diferente, para você realmente transformar a sua visão. E me conta o que você aprendeu nos últimos 12 meses, seja em conhecimentos ou habilidades. Nós aprendemos juntos lá no SXSW, né? Acho que eu estou aprendendo sobre inteligência artificial um monte e trazendo para minha vida, tentando aplicá-la e torná-la minha amiga, assim, acho que é uma coisa importante. E sobre mim, eu acho que eu tenho aprendido sobre mim que eu achei que depois de ter feito todo um processo de desenvolvimento, eu fiz um enorme processo para sair da Itaú, da ESA, né, do Family Office da família Setúbal e Vilela e empreender, foi um grande movimento. Eu tinha uma sensação dana, assim, pronto, repensei minha vida, cheguei num ponto, agora eu sou quem eu sou, e eu achei que isso estava pronto. E o que eu tenho aprendido é que esse é um processo contínuo, quer dizer, é um game, né? Passou por fase. Agora eu tô numa outra fase que é, empreendi, deu certo, e agora? E agora para onde que eu vou? Então, de que a gente nunca tá pronto, né? Que é um processo de desenvolvimento, tem dia para começar e não tem dia para acabar. E tirando questões profissionais, que tipo de situação você é mais chamada para dar conselho? Eu sou super chamada para dar conselho, porque eu acho que eu sou chamada para viajar, eu sou a tia Augusta de todas as minhas amigas, porque eu tenho um bom humor de viagens, assim, eu acordo de bom humor, o que irrita muita gente, mas é da minha natureza. E eu acho que eu sou chamada para levantar astral da pessoa. Quando a pessoa tá mal, fala assim, eu não tô legal, me leva a fazer alguma coisa. Porque eu acho que eu sempre penso isso assim, a vida é muito curta pra gente se aprisionar ao sofrimento. A gente tem que legitimar o sofrimento, entender que ele tá ali, cuidar dele, mas não deixar de aproveitar o que a vida acontece para nós, o que a vida nos oferece. E que tipo de situação você não é lembrada porque não é sua praia? Cara, nada que seja muito protocolar. Eu não sou madrinha de ninguém, eu tenho uma frustração. Eu sou madrinha do meu sobrinho, mas eu devo não ser uma cara de que ser uma pessoa responsável. Mas não de criança e de casamento? De criança, casamento eu sou pouco e criança só o meu. Então assim, eu sou uma boa madrinha, sou uma pessoa bem realizada, dá pra eu ser legal, então eu falo que não sou chamada pra ser madrinha de ninguém. Me deixa algumas dicas de fontes de conhecimento, como é que você se mantém informada e se desenvolve? Eu tenho uma coisa que eu faço que é olhar as universidades, grandes universidades, e ver quais são os cursos que estão novos de desenvolvimento executivo. Tema. Me interessa muito assim, qual é a grade de desenvolvimento que as grandes universidades do mundo estão pensando? E aí, normalmente é uma pista para mim, para criar meu próprio desenvolvimento. E eu sou uma super consumidora de TED Talks, eu gosto de ouvir falar, podcast, assim, sou muito mais do ouvir do que do ler, então assim, eu tô sempre buscando, mas uma fonte para mim tem sido muito interessante em 2018, eu fiz uma pesquisa e percebi que todas as universidades americanas tinham lançado um programa de liderança feminina. Falei, tem alguma coisa aqui. Women Leadership, vai acontecer alguma coisa com isso. Em 2018 não tinha e começa a ter. Então, assim, é sempre esse olhar. O que está se estudando e se propondo como desenvolvimento? Nossa, é muito interessante você falar da forma como você faz essa curadoria de temas. Eu faço de forma parecida, mas talvez por outro ângulo. Algo que eu sempre fiz foi buscar nas universidades quem são os professores ou nos principais eventos, quem são os palestrantes. E aí eu tenho uma lista de nomes que eu ainda não escutei, eu ainda não assisti. E aí depois eu jogo o nome dessa pessoa no YouTube ou no Spotify para procurar podcast. E aí depois que eu escuto um conteúdo dessa pessoa, eu decido se ela permanece ou não na minha lista aqui. E aí eu tenho uma lista gigante de pessoas que eu tô sempre buscando novos conteúdos. Então eu achei interessante porque você faz isso com os temas e eu faço com as pessoas. A gente juntando isso daqui, isso é um negócio bom aqui para deixar
todo mundo que está nos escutando. E Flávia, me indica 3 pessoas bacanas para eu convidar para esse podcast ter uma conversa como essa. Eu sei que você já tem algumas que eu iria indicar que você já conversou. Tem uma pessoa que eu fiquei apaixonada que chama Débora Telésio, não sei se você já conhece ela. Débora, ela estava no tsunami da Tailândia, mergulhando na água quando o tsunami passou. E ela sobrevive e conta sobre essa reflexão de como é que é sobreviver a uma situação como essa. E eu fiquei absolutamente encantada por ela. O Edgar Gouveia Júnior, que eu sou apaixonada, e veio para deixar o mundo melhor. Eu posso chamar de negão porque a gente tem a relação para isso, de 2 metros de altura, e que trabalha com um projeto que chama Oasis, que é de desenvolver, achar a beleza nas comunidades e desenvolver a capacidade das comunidades carentes de solucionarem suas questões por elas mesmas, sem precisar de qualquer outro tipo de apoio, de outro tipo de recurso. Acho que são 2 figuras. Eu diria Edith, Thaisa ou Nicole, mas eu sei que elas já passaram por aí, Natália, já sei que já estão nessa esteira aí de pessoas bacanas para você conhecer. Talvez o André Sintra, não sei se você já teve a chance, sou apaixonada por André também, acho que é um cara que me encanta assim na construção da história, da vida dele. Eu acho que esses 2 nomes, para mim, são assim, a Débora Telésio e Edgar Gouveia, eu acho que você vai gostar muito são aquelas pessoas que terminam e você faz, uau! Que legal, pô, ótimas indicações. E uma pergunta que eu faço para todo mundo que passa por aqui. O que é felicidade para você? Felicidade para mim, eu acho que é uma composição do que é possível com o que você deseja, com quem está com você. Às vezes a gente fica almejando uma felicidade inatingível quando a gente já está contornado de uma série de coisas incríveis e com pessoas que te amam no seu entorno. Então, não que a gente tenha que ser poliana e estar feliz com tudo que a gente tem, mas acho que é sim olhar e estar feliz com o que a gente tem na nossa vida a cada momento. Muito bom, adorei. Ai, muito Olha, obrigada. Antes de você ir embora, tem um presente aqui para você, um óculos da Longchamp. Nossa. A Marchon, que é fabricante e distribuidora dos óculos aqui no Brasil. Uau. Eles sempre analisam o perfil do convidado, da convidada. Absolutamente. Falou, olha, esse daqui a Flávia acho que vai gostar. Aqui dessa absolutamente acertaram, é minha cara mesmo. E Flávia, antes da gente encerrar, como é que as pessoas te encontram? Que projetos que vem pela frente? Bom, eu tô muito ativa no Instagram, Flávia Camanho, e tô lançando a minha mentoria que eu faço para mulheres. Eu aprimorei, avancei ela um pouco no modelo e ela vai começar a rodar uma nova turma em agosto. Então, mulheres que estão em cadeiras executivas, empreendedoras, de família empresária, é um programa para 15 mulheres, porque eu faço coaching delas, então não dá para ser mais do que 15, mas que dura 6 meses e que trabalha muito forte a construção da carreira delas. Muito bom, Flávia. Puxa, muito obrigado mesmo. Estou muito feliz. Que bom que a gente conseguiu bater as agendas aqui. Tenho certeza que todo mundo que nos escutou até aqui saiu com páginas e páginas de anotações, muitos insights, muitas lições. Aliás, quem nos escutou já não aproveita para compartilhar esse episódio com todos os amigos, manda para os grupos de WhatsApp, que tem muita história bacana, muita lição maravilhosa aqui. Muito obrigado mesmo. Muito obrigada pelo convite. Valeu. Este podcast foi editado por Felipe Mux.